Nós vamos fazer um exercício aqui agora de desmonte ideológico de texto, e é exatamente um texto publicado hoje, domingo, na Folha de São Paulo. O nosso domingo de hoje é o domingo de dia 17/03, e eu convido vocês para abrirem, né, o texto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, aqui na Folha de São Paulo de hoje. Abram aí, né, no computador, ponham ele aí na frente, assim vocês acompanham o desmonte ideológico aqui junto comigo. O texto, já abriram? Abram aí, né? O texto está aqui na minha frente, Sérgio Fernando Moro, e o título é o projeto de lei anticrime, que é o projeto que ele está tentando fazer passar no Congresso. Ele começa assim: nos últimos anos foi descoberto um sistema de corrupção que afetou a integridade da maior estatal brasileira, a Petrobras, e outras parcelas da administração pública, servindo ao enriquecimento ilícito de agentes públicos inescrupulosos e distorcendo o processo eleitoral. Aqui já você encontra já a primeira peça ideológica, né? Por que começar um texto que você vai defender uma lei anticrime a partir de um elemento no qual você esteve envolvido, no qual você foi o grande herói, no qual você foi, digamos assim, o protagonista? Não é à toa. É quase uma tentativa de atacar para se defender. Por quê? Porque vejam o final. Agentes públicos inescrupulosos, e este problema da Petrobras fez distorcendo o processo eleitoral. Ora, no momento atual, a única pessoa acusada de distorcer o processo eleitoral é ele. Ele que está sob a ótica de que, primeiro, né, ele fez vazar no processo eleitoral último, que elegeu o Bolsonaro, dados de delação premiada que não podiam ser vazados. Segundo, ele, Sérgio Moro, acelerou de maneira assustadora o processo do Lula, uma aceleração jamais vista em outros processos, para efetivamente, né, alimentar uma possível glória pessoal. E isto, querendo ele ou não, admitindo ele ou não, distorceu o processo eleitoral. Aliás, foi a maior distorção do processo eleitoral já vista. Por quê? Porque o Lula era o candidato que ganharia de qualquer um. E foi preso. Bem, então, só aí, né, nós já revelamos um dado. Passamos ao segundo parágrafo. No mesmo período, organizações criminosas armadas, algumas delas sediadas em presídios, tornaram-se cada vez mais fortes. No mesmo período? Que período? Essas organizações, elas já existiam no tempo do Brizola no Rio de Janeiro, passou pelo Fernando Henrique como presidente. Calma lá, né? PCC não é de hoje. Os filmes sobre o PCC já ficaram velhos. Agora, onde ele chega? Em janeiro deste ano, algumas dessas organizações sentiram-se à vontade para perpetrar atos de características terroristas, como a tentativa de explodir viadutos no estado do Ceará. Epa! Mirou lá em cima o PT, agora mirou aqui embaixo Ciro, Ceará. Mas os ataques centrais ocorreram aqui em São Paulo na gestão do Alckmin, quando na verdade o Alckmin deixou o governo para o Cláudio Lembo, reitor do Mackenzie. Por que lembrar só do Ciro? Só porque foi agora? Só lembrar o estado do Ciro só porque foi agora? Não. Está muito bem encadeado os dois parágrafos, né? Terceiro parágrafo. Os números de crimes violentos cresceram significativamente nos últimos anos,
e aí ele chega aí numa estatística e tudo isso para chegar no quarto parágrafo para dizer que foi nesse cenário que ele elaborou, né, o projeto de lei anticrime. Vai para o próximo parágrafo e ele abre assim: os projetos não esgotam as políticas públicas do Ministério contra a criminalidade. E aí quais são? Nada. Só frases genéricas, não enumera nenhum fato concreto. Olha só. Ações executivas vigorosas. Ações executivas vigorosas. Quando você começa a adjetivar demais, é porque não vai falar nada. Ainda mais num texto onde a Folha de São Paulo diz economize, porque só cabe esse tanto aqui. Você começou a usar adjetivos demais num jornal onde a direção do jornal pede para você economizar, e eu sou autor lá, eu sei, então não vale a pena. Já começou tentando encher linguiça, né? Ações executivas vigorosas estão sendo concomitantemente tomadas, como o isolamento eficaz de lideranças criminosas em presídios federais após 12 anos de omissões. 12 anos, tempo de gestão do PT. Ou seja, só na gestão do PT é que os presos foram generosamente postos em prisões que não são prisões de isolamento. Meu Deus do céu, né? Essa política carcerária nossa, ela não é de omissão de 12 anos, ela é de omissão de mais de 50 anos que a gente está construindo isso. Tenha dó, né? Tenha dó, Sérgio Moro. Bem, aí ele vai dizer que está reestruturando a Força Nacional de Segurança e reestruturando as forças-tarefas policiais da Lava Jato. Mas que eu saiba, a Lava Jato é contra a corrupção. Ele está falando de presídio, de bandidos que dirigem o PCC, e agora termina na história da corrupção. Está confuso isso. Outros planos e ações estão em andamento para melhorar o controle de fronteiras, diminuir a violência em regiões de elevada criminalidade, reforçar o controle sobre desvios policiais e aprimorar o combate à lavagem de dinheiro. Veja só. Dois problemas aí. Primeiro, outros planos e ações. Aí ele cita elementos genéricos. Todos os governos citaram isso. Todos os governos falaram que iam cuidar da fronteira, todos os governos falaram que diminuir violência em regiões determinadas, lavagem de dinheiro. Isso é só uma frase completamente genérica, ocupa o espaço do texto e não diz uma medida concreta. Agora, o mais interessante é o linguajar. Desvios policiais. O policial não comete crime, nem corrupção, ele comete desvios. Gostaram? Vamos para o outro parágrafo. Apesar disso, os projetos de lei são importantes, pois avançam o quadro legislativo contra a criminalidade mais grave. Projeto de lei que vai atingir a criminalidade mais grave. Vamos ver agora, finalmente, uma medida concreta? Vamos. Qual? Exatamente aquilo que é o mais criticado no projeto, ele passa a enumerar sem uma defesa. Olha só, os projetos aumentam o tempo real de prisão para condenados por crimes graves, como homicídios, corrupção e roubo armado, e impede a soltura prematura de criminosos profissionais e de membros de organizações criminosas violentas. No último caso, aliás, o recado legal é claro. Enquanto o condenado se mantiver vinculado à organização criminosa, ele não recebe benefício durante o cumprimento da pena. Ou seja, ele não é colocado na rua prematuramente para voltar a delinquir. Pois o que é óbvio não está pronto para delinquir. Pois o que é óbvio, ele não está pronto para voltar ao convívio social, aquele que permanece faccionado ou vinculado a uma facção. Dois problemas aí. De ordem de próprio da formação do Moro. Ele não age como um intelectual da justiça. Ele não age como alguém que pensou, estudou o caso. Ele age como um delegado de esquina de periferia. Ou seja, ele quer aumentar a pena para resolver problema.
Isso é não entender nada. E no mundo todo, aumento de gente em prisão é o que se quer diminuir. Aumento de pena é o que se quer exterminar. Quanto mais você tem gente na cadeia, mais você alimenta as facções. E acreditar que você consegue fazer isso sem mexer no orçamento, justamente um orçamento que está sendo enxugado, é simplesmente dar com os burros na água. Por quê? Tem que se construir mais prisão. Ora, então é nisso que nós vamos investir? Nós estamos enxugando o orçamento para pagar a dívida externa e o que sobrar nós vamos construir prisão para ficar engaiolando mais gente mais tempo. Não tem um sistema reeducativo. A única medida que tem é fazer o cara, por livre e espontânea vontade, largar a facção. Se ele larga a facção, ele é executado. Moro, é impossível conversar com você, Moro. Você é muito pequeno de cabeça. Agora é demais isso, né? Bom, vamos lá. Optou-se, segundo o modelo da legislação antimáfia italiana, nominar expressamente algumas das organizações criminosas conhecidas. Novamente, uma mensagem clara: seus membros são fora da lei e sofrerão as sanções decorrentes desta condição. Antimáfia italiana? Meu amigo, a máfia italiana, ela não tem nada a ver com PCC. A máfia italiana não é formada dentro da prisão. A máfia italiana é formada fora. São famílias que fazem uma extorsão para dar proteção, portanto tem um papel de miliciano, e são famílias que prestam serviços, outra vez um papel miliciano, e exploram clubes de jogatina, de lavagem de dinheiro. A questão do assassinato é secundário na máfia. A questão de você fazer a violência urbana espetacular é secundário na máfia. Aliás, é terciária. A máfia não gosta de querer aparecer. Mas, fundamentalmente, a máfia não é organizada dentro das prisões. E os PCCs da vida são organizados dentro das prisões. E se você isola um chefe, a facção se reorganiza em torno de outro. De modo que você vai ter que ter uma prisão para... Com essa política, você vai ter que ter uma prisão para cada chefe. No limite, 300 mil prisões. Entendeu, Moro? Você leu errado, o texto errado. Por que você não foi ler coisas do Padilha, coisas do meu amigo Luiz Eduardo Soares? Não, você foi ler sobre a máfia italiana. Por quê? Porque você está voltado para aquele problema da anticorrupção, dos mãos limpas. Você quer ser aquele juiz. Mas você não é. Você agora é o ministro da Justiça e está agindo como um delegado de esquina. Você tem que crescer, você tem que ler, você tem que evoluir. Você não pode ser ministro da Justiça com essa cabecinha de República de Curitiba. Essa cabecinha é pequena. Mas se você é jovem, pode estudar. Pega uma bibliografia melhor, telefona para o Luiz Eduardo Soares e fala: Luiz Eduardo Soares, eu quero estudar sobre segurança pública no Brasil, eu quero estudar sobre violência no Brasil. Chama ele, te dá uma aula e aí te passa uma bibliografia, você vai estudar. Agora que você está com tempo, não faz nada mesmo, não tem o que fazer nesse governo. Seja humilde e peça ajuda, você não sabe o que faz. Isso aqui é uma bobagem. Os projetos, aí ele fala no próximo parágrafo sobre o DNA, banco de DNA e tal, né? Que também é tudo questão carcerária. É tudo questão de identificar para aprender, identificar para aprender. Tem nenhuma medida a respeito do que fazer com a violência, a não ser aumentar prisões, aumentar o tempo, gastar mais com gente engaiolada. É uma mentalidade de delegadinho de esquina. Essas medidas devem levar a taxa de resolução de crimes graves. Meu Jesus do céu! Os crimes não dependem de penas maiores ou penas menores, meu amigo. Sociedades onde você não tem nem pena, não tem, aliás, ninguém na cadeia, contém poucos assaltos.
É o inverso do que ocorre no mundo. As sociedades que prenderam mais são as sociedades que aumentaram a sua criminalidade. Não é assim que combate. Aí ele vai para a questão da regulamentação da escuta, da espionagem, e aí chega num ponto que é o ponto crucial do projeto, e ele não aborda. Ele aborda com uma frase autoritária, sabe, do tipo assim, você fala assim, olha, isso é isso, ele fala, não, não é isso. Quer ver? Olha só. Ao contrário do que afirmam erroneamente alguns críticos, não há nos projetos qualquer licença para matar, entre aspas. Com esse termo não há mesmo. Oh, meu amigo! Com esse termo não há mesmo licença para matar para policiais, mas apenas a descrição de situações de legítima defesa já admitidas pela prática, como a atuação policial para prevenir agressão à pessoa mantida refém. Não, não, não. Não, não, não. É mentira isso. Agora vem a parte onde a autoridade se põe para mentir descaradamente. Que, ou seja, como eu sou autoridade, então nesse parágrafo eu já nem vou fazer ideologia, eu vou mentir. Não, não, não. É bem claro no texto que a polícia pode matar, pode revidar, pode atirar, inclusive o agente não policial movido por forte emoção, surpresa, e o outro era, sei lá. Acharam 3 elementos completamente subjetivos que desqualificam a polícia. Porque a polícia é feita para não cair na surpresa, não ter fortes emoções. Ah, e o terceiro é a desvantagem, né? A desvantagem numérica. E a polícia não é para estar em desvantagem numérica. A polícia é feita para não estar nessas condições, porque essas condições é a do cidadão comum. Então a polícia tem que se diferenciar. Quando você iguala as duas coisas, você destrói a polícia. Ele não aborda essa questão. Ele mente descaradamente. Aí ele vai dizer, né, para poder defender esta questão, ele vai lançar mão, né, ele vai lançar mão de um elemento emocional. Ele vai lembrar o caso da Hickman, cujo cunhado atirou no cara, um fã dela que a cercou. Ele lança a mão de um caso famoso e fala que o cara foi tido como assassino quando na verdade ele estava usando legítima defesa. Num texto como esse, de um ministro da Justiça falando de conceitos, você lançar a mão de um caso particular conhecido de um artista, é lançar a mão de uma peça de retórica, né, altamente tóxica, para dizer o mínimo, mas ao mesmo tempo altamente ridícula, porque é a incapacidade dele de convencer o obriga a lançar a mão de um elemento que pega o popularesco, que é um caso de um artista. Você não pode pegar um caso, né, de um artista como sendo um parâmetro para você fazer leis. Nossa, um erro total. E um caso complicado, porque o cunhado que atirou no fã, atirou mais de uma vez e todo mundo sabe o que deu, né? Todo mundo sabe que era um cara que usou de violência, desnecessariamente. E por isso ele foi acusado. Ele não foi acusado pela defesa, por legítima defesa. Ele foi acusado porque depois de ele ter matado o cara, depois de ele ter atirado no cara, ele ainda atirou para matar em circunstâncias onde o cara já havia sido rendido. Tem essa polêmica sobre esse assunto, sobre se é verdade isso ou não. Tem essa polêmica. Quando ele aqui não deixa a polêmica surgir, ele vai e pega o lado que interessa, distorcendo a situação. Isso é um instrumento de retórica mais do que ideológico, mentiroso. Não cabe num texto do ministro da Justiça isso. Não cabe num... Mas, claro, um ministro da Justiça desse nível, né, que não consegue ser um intelectual da segurança pública, aí dá nisso. Bem, e por fim, né, ele vai dizer, né, que ele entende que esse projeto tem tanta prioridade quanto
o da nova Previdência. Ele não fala em reforma da Previdência, nova Previdência. E ele vê acordo entre os dois projetos. E, né, organiza os dois projetos como sendo uma plataforma de governo que nós sabemos que não existe. Nós sabemos que o governo é uma coxa de retalhos e não tem uma plataforma unificada. Que a tentativa de unificação é da cabeça dele. Termina com uma frase bombástica de autoelogio, típica do Moro. Por exemplo, nenhum governo anterior defendeu explicitamente a execução de condenações criminais após a segunda instância, medida fundamental para acabar com a impunidade dos processos sem fim, tenham eles por objetos crimes violentos praticados por organizações criminosas ou de corrupção. É simples você manter a terceira instância e condenar só depois de terminado efetivamente o processo. Basta pôr prazos para se entregar as coisas. Não é a questão de instância que resolve. Se existe recurso após a segunda instância, você não pode condenar em segunda instância. Isso aí é de uma ilogicidade completa. Se você quer modificar realmente, é só você fazer, ou tira a terceira instância, ou, se a mantém, não deixa condenar de segunda instância e para o processo não ficar infinito, coloca um término de prazo. Os juízes são obrigados a julgar em tais e tais prazos e apresentar resultados em determinados prazos. Pronto. Ah, mas não pode fazer porque não tem juiz. Ah, faz concurso público. Para de pagar a dívida e faz concurso público em vez de diminuir 21 mil cargos da noite para o dia, como foi feito pelo seu governo, juiz, ministro, ou sei lá o quê. Bem, tá montado o quadro aí para vocês fazerem a leitura. É fácil desmontar, tem mais elementos, mas aí o vídeo ficaria muito longo. Não quero fazer isso com vocês, né? Mas mais uma vez está aí Sérgio Moro diante da sua fraqueza. É mais um que não deveria ter aceitado o cargo de ministro porque está aquém de ser uma figura da República, né? Deveria ter ficado na República dele lá de Curitiba, que ele ia passar menos vexame do que está passando produzindo isso aqui num jornal de grande circulação. Bem, é isso. Dá o like, assina o canal, né? E compartilha e aciona o sininho. Se quiser colaborar financeiramente, tem o Torne-se Membro, tem o Apoie-se e tem a conta bancária. Daqui a pouco eu volto.